Fala pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Professor Alan vindo aqui para comentar para vocês, né, o nosso simulado, nosso primeiro simulado aí para a nossa prova do SARA, tá? Questãozinha, as questões estavam tranquilas, de radiologia, padrão, bacaninha, certo? E lembrando, pessoal, que o simulado ele tem como objetivo, não é te jogar para baixo, pô, professor, foi mal. Não. Ele tem como objetivo mostrar onde é que você precisa melhorar. Então, você vai pegar os seus erros e tentar consertar. Por exemplo, eu errei questão de radiologia digital, né? Então, isso é um indicativo que talvez seja bom você dar uma revisada em radiologia digital. Entende? Então, o simulado é uma bússola para nós, beleza? Então, vamos lá. Então, vamos lá, nossa primeira questão de boa aí, ó, tranquilinha. Essa alternativa que apresenta uma prática recomendada para minimizar a exposição à radiação durante a realização do exame de raio-x em sala regular de exame, né? Então, esses são alguns protocolos que a gente pode fazer, reduzir o IMS, aumentar a distância. Lembrando lá do tempo, distância e blindagem, né? Lá da radioproteção. Tempo, distância e a blindagem. Lembra do tripé? Esse tripé ele justamente garante uma baixa dose. É através dele que a gente vai garantir, por exemplo, o princípio ALARA. Nós vamos conseguir o ALARA, que são doses baixas, através desses três princípios aqui. Tripé, né? Que não é um princípio, né? Na verdade, tá? Então vamos lá. Aumento do tempo de exposição? Não. Se eu aumentar o tempo, que é o Szinho, eu vou aumentar a quantidade de radiação que o paciente vai receber, porque ele vai ficar mais tempo exposto, né? Então, não. Esse tipo de questão você sabe que é batida, né? Outra coisa importante de vocês fazerem muitas questões é que vocês vão ver questões sempre repetidas, como essas aqui, cara, demais. Se você está lá no nosso curso de questões, que nós temos ali mais de quase 80 questões de radioproteção, vocês vão ver que esse tipo de questão aqui ele é muito repetido, muito batido, tá? Você consegue concordar comigo. B. Sempre utilizar roupas de proteção de chumbo para todos os pacientes e operador. Não, pessoal, não consigo utilizar, né? Roupa sempre paciente. Isso aqui não é uma recomendação, tá? Cuidado, certo? Paciente, operador também não. Sempre utilizar roupas. Tem exame que não dá para utilizar, né? C. Manter a distância. Olha aqui a distância, ó. Tempo, distância e blindagem, né? Adequada entre o operador e a fonte de ação. Geralmente essa distância aqui, pessoal, ela é 2 metros, tá? Ela é uma distância segura, porque justamente essa distância aqui, ó, ela usa a lei do inverso do quadrado da distância. Isso aqui é uma lei que toda radiação eletromagnética sofre interferência. Então a luz da tua sala, ela sofre interferência. A cada metro que você se afasta, a intensidade daquela radiação, ela divide por 4, certo? Beleza? Então 2 metros para nós é uma distância boa. Aumentar a dose de radiação, não. É óbvio que se eu aumentar a dose, né, se eu aumentar o MA, eu vou contra esse princípio aqui, essa prática aqui, né, de minimizar a dose. Portanto, nosso gabarito é letra C. Show de bola? Maravilha? 12ª. Ação alternativa que apresenta a medida preventiva considerada fundamental para a proteção dos profissionais de saúde contra a radiação durante o procedimento de exame de raio-x. Realizar expulsões mais longas para garantir a qualidade da imagem. Não, isso aqui não é um procedimento, né? Beleza, eu sei que o IMS muitas vezes vai melhorar a qualidade da imagem, mas eu consigo também reproduzir imagens muito boas, mesmo com o tempo baixo, né? Então, errada, né? B. Utilizar equipamento de proteção individual, ok, pode ser, como aventais de chumbo, protetor de tireoide, protetor de gônadas e óculos de proteção. Show de bola. Como ele fala aqui, né? Ele pergunta aqui, né? Medidas preventivas, ó, considerada fundamental para a proteção do profissional. Show de bola, né? Se você vai participar de uma cirurgia, por exemplo, os EPIs vão ser fundamentais para você garantir uma proteção, né? Essa tá bonitinha. C. Manter a fonte de reação sempre próxima ao profissional. Não, tem que estar distante. Quanto mais afastado, menos dose eu recebo, né? Ignorar a utilização de dosímetro para monitoração pessoal. Apesar do dosímetro ele não me proteger, eu consigo um benefício com o dosímetro que é, por exemplo, identificar más práticas, por exemplo. Né? Vamos dizer que o cara, ele sempre, tem colega que sempre quer conter o paciente. Eu vou lá e seguro. Não, cara, deixa, eu chamo um acompanhante. Então, são práticas muitas vezes que vão ficando vício, né? E aí, o dosímetro meio que ele consegue corrigir algumas práticas erradas ou vícios. Vamos dizer que a dose ela vem alterada só porque o cara é viciado em às vezes conter o paciente, não está nem vendo para isso. Então, isso é importante nessa questão preventiva, tá? Ok? Mas o uso de ignorar o dosímetro aqui não.
Ok? Portanto, o nosso gabarito é letra B. Padrãozinha também essa questão bonitinha aqui para nós, né? 13ª, olha só de posicionamento, que interessante, né? De Caudal, né? Na incidência Caudal, que é o nosso occipito frontal. Quando ele fala occipito frontal, aqui ele está falando da projeção do raio central, né? Porque o Caudal ele é um PA. Então o raio ele vai entrar no occipital e vai ser no frontal. Ele poderia colocar o raio-x occipito frontal. Aí, poxa, que raio-x é esse? É o Caudal, né? Dos ossos da face, lembrando que o Caudal ele pode ser utilizado para ossos da face, pode ser utilizado para crânio, beleza? Seios da face, pode ser utilizado. Ação alternativa que apresenta qual deve ser o posicionamento correto do paciente. O paciente deve estar com a linha interpupilar paralela ao solo e o mesmo encostado no receptor de imagem. Não, aí ele estaria em perfil se ele fizesse essa linha interpupilar aqui, ó. Tá vendo? Ele estaria em perfil. Ele estaria paralelo ao chão. Aqui não. E o Caudal, ele é um PA, né? A testa do nariz deve estar em contato com o receptor de imagem, com um feixe de raio-x direcionado 15 graus caudal. Opa, ok, olha, angulação em relação ao plano orbital. Ou seja, utilizando a LON, né? Show de bola. Né? Optomeatal, show de bola. Maravilha. Gabarito letra B aqui, bonitinha, tá? A gente vai usar de 15 graus caudal. Aí o Bontrager fala que se você quiser retirar, né, as cristas petrosas da base da órbita, aí você faz um caudal com 25 a 30 graus. Então ele é uma alternativa. Ele vai se justificar quando você quiser, por exemplo, retirar as cristas petrosas, naquela parte interna dos ossos temporais. Se você quiser tirar aí da região da órbita, aí você faz um caudal com angulação maior. Beleza? C. O mento deve estar em contato com o receptor de imagem. Não, aqui seria o árteres, que é o mentonase. Tá? D. A cabeça deve estar em posição neutra, com um feixe X direcionado perpendicularmente. Não, não é perpendicular. O raio tem angulação de 15 graus caudal. O caudal. Beleza? De bola, portanto, gabarito, letra B. 14. Na alternativa que apresenta o principal objetivo do controle de qualidade em um serviço de radiologia, especialmente na realização dos exames de raio-x. Certo? A. Garantir que os exames estejam realizados o mais rápido possível, minimizando o tempo de espera do paciente. Sejam realizados o mais rápido possível. Ó, objetivo de controle de qualidade em um serviço de radiologia, especialmente na realização dos exames de raio-x. Bom, garantir que os exames sejam realizados o mais rápido possível, minimizando o tempo de espera do paciente. Não sei, aqui não. Vamos deixar, né? Tem muito nexo, né? Vamos deixar aqui, Alan. Vamos deixar. Quando você tiver a dúvida, galera, meu conselho é deixa lá e ver se tem uma mais correta. Tá? Essa daqui não interfere muito, não responde muito a pergunta, né? B. Assegurar que todas as imagens radiográficas tenham a máxima resolução possível, independente da dose do paciente? Não. A gente não pode aumentar também a exposição, tá? Só para que eu possa ter uma alta qualidade. A gente consegue sim ter uma alta qualidade da imagem, mesmo com a dose não tão alta, tá? Então cuidado com essas palavras, ó, independentemente, sempre, nunca, jamais. Quando fala independentemente, assim, não importa, né? Não importa a dose, importa sim, tá? C. Manter a consistência na qualidade das imagens radiográficas, garantindo diagnósticos precisos, enquanto minimiza a exposição desnecessária à radiação. Ó, esse aqui está completo, hein? Manter a consistência na qualidade das imagens radiográficas, show. Garantindo diagnóstico precisos, enquanto minimiza a exposição. Tá vendo? Ó, eu estou melhorando a qualidade da imagem e também reduzindo a exposição do paciente. Me parece mais completo, tá? Porque garantir que os exames sejam rápidos aqui na letra A, minimizando o tempo de espera, não tem influência em nada em qualidade da imagem, né? No controle de qualidade. O controle de qualidade, quando ele fala, a qualidade da imagem em si, tá? Nada a ver. Reduzir os custos operacionais do departamento de radiologia através da utilização de equipamentos de menor custo. Também nada a ver, né? Esse aqui não é um objetivo, não, para controle de qualidade, né? Sim, letra C. Gabarito letra C. Show? Maravilha? 15. Em um tubo de raio-x, o catodo exerce a função crucial no processo de geração de raio-x. Considerando os aspectos técnicos em relação ao catodo, assinala a alternativa correta. A temperatura do catodo deve ser mantida baixa para evitar a evaporação do material do filamento? Não, pessoal, pelo amor de Deus. Pelo contrário, ele vai aquecer pra caramba, né? Mais de 2000 graus Celsius e assim, a evaporação do material do filamento, nem adianta se preocupar porque o filamento ele é de tungstênio, né? Filamento é de tungstênio, então ele resiste, ele tem um alto poder de fusão, ele resiste a altas temperaturas, não, tá? Então, nada a ver aqui, beleza?
B. O cator é responsável pela focalização do feixe de elétrons usando um campo elétrico? Também não. C. Durante a emissão de elétrons, o catodo converte energia elétrica em energia térmica, que é utilizada para liberar elétrons do filamento. Show de bola, que é o efeito termoiônico, né? Maravilha. O catodo aumenta a tensão do tubo de raio-x para intensificar a geração do raio-x no anodo? Não, nada a ver. Ok? Portanto, o gabarito é letra C. Padrãozinho aqui de física, tá? 16. Os ecrãs intensificadores desempenham um papel fundamental na formação de imagem radiográfica ao aumentar a eficiência do uso de radiação. Com base nas características dos ecrãs intensificadores, o impacto na qualidade da imagem, a sinal alternativa que descreve corretamente a relação entre o uso de ecrãs e a qualidade de imagem em radiologia convencional. Né? Vamos lá, o uso de ecrãs com camadas mais espessas aumenta a eficiência de conversão dos fótons de raio-x em luz visível. Lembra que o ecrã tem essa função, né? Converter os raios-x em luz visível. O que reduz a dose de radiação, mas diminui a nitidez da imagem devido ao aumento da dispersão da luz dentro do ecrã. E é o que acontece. Você tem dois tipos de ecrã. Você tem um ecrã que tem a camada mais espessa, camada fluorescente mais espessa, né? Então, como ele tem a camada mais espessa, ele vai converter mais fótons de raio-x em luz. Porém, ele vai perder um pouco de nitidez. Ecrãs com alta camada mais espessa, tem alta conversão, porém perde nitidez devido à dispersão da luz. Aí nós temos um ecrã padrão, né? Um dos que se utiliza mais. E nós temos um outro que tem uma camada de fluorescente mais fina, ele vai converter menos raio-x em luz, contraponto ele vai ter uma nitidez maior. Beleza? Porque ele não vai ter muita perca de dispersão de luz. Show de bola? Essa aqui tá bonitinha, né? Letra A, tá? Biasoli trabalha isso aqui, tá, pessoal? Se vocês tiverem dúvida, lá no livro do Biasoli, ele trata isso aqui. B. Ecrãs intensificadores com alta resolução possuem cristais maiores de fósforo que resultam em maior nitidez da imagem e uma redução significativa da dose de radiação. Cristais maiores de fósforo não são os cristais maiores, né? Na verdade, seria a camada, né? A camada fluorescente. Ok? C. A eficiência dos ecrãs depende exclusivamente, ou seja, somente da espessura da camada de fósforo, independente da composição química do cristal. Não, por exemplo, nós temos uma eficiência, a diferença entre o tungstato e o terras raras. O terras raras ele vai ter uma eficiência maior, por isso nós utilizamos ele dentro da medicina. Então depende também do cristal, do elemento que está ali, do haleto de prata, aliás, do elemento do fósforo, né? Haleto de prata no filme. Do elemento que está ali no ecrã. Então, além da camada, da espessura da camada fluorescente, também o fósforo que vai estar ali. Tá? Então depende sim. D. O uso de ecrãs de baixa sensibilidade permite uma redução considerável na dose de radiação necessária. Não. Se ele tem uma baixa sensibilidade, o que é a baixa sensibilidade do ecrã, né? Ele não converte tantos raios-x em luz. Então, se ele não tem uma alta sensibilidade, ele não converte os raios-x em luz, como deveria, ou em grande abundância, eu vou ter que aumentar o IMS. Beleza? Então, ele não reduz, ele aumenta. Tá? Portanto, a única corretinha aqui é o nosso gabarito, é a letra A. Questão muito bem elaborada essa daqui, tá, pessoal? Muito bem elaborada mesmo. Tá? 17. A sinal alternativa que apresenta a principal função da câmera clara, sala de pós-processamento no setor de raio-x. Processar as imagens radiográficas em ambiente iluminado, pode ser, né? Lembrando que a câmera clara ela era muito mais comum ali no serviço de radiodiagnóstico com câmera escura, né? Convencional, que após a revelação, o técnico ele colocava a película no negatoscópio e visualizava se a imagem ficou boa qualidade, se precisava repetir e tal, né? Mas a gente tem uma cama, seria... Quando você vai para a radiologia digital, meio que se chama workstation, né? Local de trabalho e tal. Mas não é uma espécie de... Quando você trabalha com CRs, né? Que tem as digitalizadoras, é uma espécie de câmera clara ali também, que você vai trabalhar a imagem antes de enviar. Identificar, recortar, enfim, né? Pode ser também. Então, processar as imagens radiográficas em ambiente iluminado, ok? Armazenar os filmes radiográficos antes do processamento? Não, os filmes não ficavam, pessoal, na câmera clara, tá? Ou eles ficavam dentro da câmera escura, ou você ficava no almoxarifado, para você pegar no filme virgem a caixa, para repor, enfim, tá? Realizar a exposição das chapas de raio-x à radiação? Não, isso aqui seria na sala de raio-x, né?
e proteger as chapas radiográficas contra a luz durante o procedimento. Não, não tem nada a ver. Quem protege as chapas radiográficas contra a luz é o chassi. Tá bom? Chassi. Beleza? Portanto, o gabarito único aqui possível é a letra A. Show? Beleza? Então vamos lá. 18B. Assinar a alternativa incorreta sobre os objetivos da técnica de compressão da mama durante o exame de mamografia, né? Então, por mais que não esteja expresso, pessoal, mamografia, né? Pode ser, eu acho que não vai cair na prova de vocês. Eu coloquei aqui, né? Até porque a questão é bem tranquila. Mas pode ser que venha lá dentro dos exames especializados e tal. Eu acredito que não venha, tá? A nossa bancada não tem muito costume de cobrar esse tópico aqui, não. Mas, olha só. Qual é a ação alternativa incorreta, tá? É incorreta sobre a técnica de compressão da mama. Se você já operou mamografia, você já viu, você lembra que a compressão da mama, ela é fundamental, tá? Por quê? Você tem muitos benefícios com aquela compressão da mama. As mulheres reclamam, não sei o que e tal, mas é muito bom mesmo, né? Para a qualidade da imagem, tá? B. Reduzir a dose de radiação necessária para obter a imagem? Não. Nada a ver. Aumentar o desconforto do paciente. Ó, lembrando que ele quer incorreta, tá? Ó, ele quer a incorreta sobre os objetivos. Ou seja, eu tenho 4 opções aqui. Eu tenho 3 que seriam objetivos da compressão e tem uma que não é. Ok? Por exemplo, reduzir a dose de radiação necessária para obter essa imagem. Porque como eu reduzo o tamanho do objeto radiografado, eu reduzo a radiação. Ok? Então não interfere, não é incorreta. B. Aumentar o desconforto do paciente para garantir a imobilização? Não, eu não tem nada a ver. Assim, a compressão ela não tem esse objetivo de aumentar o desconforto do paciente para garantir a imobilização. Nada a ver. Pelo contrário, se o paciente é desconfortável, ele não vai ficar imóvel, né? Essa aqui está incorreta. C. Facilitar a detecção de microcalcificações na glândula mamária. Ok? Por quê? Porque você aproxima essa possível microcalcificação do receptor de imagem. D. Evitar a sobreposição de tecidos melhorando a qualidade da imagem. Isso, porque ela espalha a mama, né? Então você evita essa sobreposição. Então a única correta que era o que ele cobrava aqui era a letra B, aumentar o desconforto. Tá? Isso não é o objetivo da compressão mamária. 19. A ação alternativa incorreta em relação à fluoroscopia, pessoal. Ó, que legal. Fluoroscopia, tá? Nosso exame de raio-x dinâmico, né? Como a gente chama. Beleza? A imagem dinâmica visualizada em... Aliás, incorreta mais uma vez, né? Eu ia passando, tá, pessoal? Você viu que eu não falei, eu quase não dei ênfase, né? Mas isso aqui é um erro muito comum, às vezes, a gente na prova passar pelas palavras incorretas, etc. E aí, às vezes, acabar perdendo questão por conta disso, né? Então, ele quer uma questão, uma opção que seja incorreta com relação à fluoroscopia. Então, lembra que a fluoroscopia ela é um exame dinâmico. Ou seja, a gente faz esse raio-x em tempo real, com o paciente se movimentando. Tá? Muitas vezes o paciente se mexendo. Okay? Ele não sofre influência igual o raio-x. O paciente se mexer, dá artefato, fica borrado, né? A fluoroscopia não. A imagem é dinâmica e visualizada em tempo real. Ok. Beleza? Você consegue ver no monitor, né? A imagem não pode ser gravada em filme, vídeo ou meio digital. Não, ela pode ser sim. A gente consegue salvar essa imagem se houver a necessidade, tá? Justamente porque ela é em movimento. Eu consigo gravar em filme para poder ver depois, tá? Okay? Utiliza-dos em aparelhos de raio-x chamados arcos em C no centro cirúrgico. Sim, a fluoroscopia está lá dentro do nosso CC, lá dentro do centro cirúrgico. O nosso arco cirúrgico ele tem raio-x e tem fluoroscopia. O nosso aparelho, por exemplo, né? Telecomandado. Já até mostrei para o pessoal no meu Instagram. O telecomandado também é um aparelho híbrido. Tem raio-x, também tem fluoroscopia. Beleza? O tubo intensificador de raio-x de imagem é o receptor de imagem mais comum em fluoroscopia. Isso mesmo. O tubo intensificador de imagem é usado na fluoroscopia. Ok, certinho. Gabarito aqui como errado é letra B. Beleza? Show? Na técnica de tomografia computadorizada, a cena alternativa que apresenta a principal função do uso do contraste intravenoso. Ó que maravilha. Tranquila, né? Melhorar a visualização de vasos sanguíneos e órgãos específicos. Opa, tá bonito, né? Lembra que a tomografia, existe tomografia sem contraste? Existe, mas a tomografia com contraste ela, assim, é larga escala, 80% ou mais dos exames vão ser usados com contraste justamente porque a gente tem órgãos que têm uma diferenciação de densidade muito... Quase não tem diferenciação, vamos dizer assim, né? Os órgãos têm uma densidade muito próxima.
Então, vamos dizer que você tem uma lesão tumoral. Esses dias a gente estava no hospital, eu estava de plantão, inclusive uma moça chegou e havia suspeita. Ou ela estava com um tumor, do nada, ela estava fazendo outro exame lá. Tá? E aí, nos cortes tomográficos lá na pelve, um colega chamou e me mostrou isso. Ela, o que é esse aqui? Um bebê lá no útero ou é um tumor, né? Como estava vascularizado, região bem densa, a gente não sabia se aquilo era parte mole, se aquilo era vascularizado. Se fosse vascularizado, estava com muito contrastado, muito provavelmente ela é lesão tumoral. Como ela pega a primeira fase contrastada, aí não sabia se podia ser um bebê, por conta que tinha umas partes que pareciam um fêmurzinho, parecia demais, mas por que poderia ser? Devido à densidade. A alta densidade do contraste passando dentro do vaso, né? E aí teve que esperar após contraste, aliás, uma sem contraste para poder ver, né, se era uma lesão tumoral ou não. Se é uma lesão tumoral, é muito comum, suspeita de lesão tumoral é muito comum, por quê? Porque o tumor ele puxa justamente esses vasos, né, para poder se alimentar. Meio que um parasita mesmo. E aí, se não tem um contraste ali, eu não consigo diferenciar o que é um vaso sanguíneo, o que é lesão, em que limite está a lesão. Tá? Quando você vê o contraste, é muito comum, você pega uma fase legal, você vê se tem uma lesão tumoral, usando um exemplo, você consegue ver o contorno direitinho da lesão e você consegue ter até uma distinção do que é tecido saudável e o que não é. Então, justamente porque eu tenho tecidos que estão muito próximos, praticamente da mesma densidade. Então, para distinguir o que é o que, o contraste ele se torna muito útil aí. Por isso que a gente vai utilizar sempre muito aí, né? B. Reduzir a dose de radiação. O contraste não tem função de reduzir a radiação. Aumentar a velocidade de aquisição de imagem, nada a ver também. Facilitar a reconstrução tridimensional? Não, isso aqui não interfere. O contraste não é feito para isso. Gabarito, letra A. De bola? 21. Imagenzinha, né, de sistemas, PACS. Dei aula disso aqui para vocês. Falei que cai muito em prova, tá? A figura 1 representa o fluxo do sistema de armazenamento e arquivamento de imagem, o PACS. Utilizado no serviço de diagnóstico por imagem, a figura 1... eu acho que eu repeti aqui. Esquece. Repeti aqui, ó. Em relação às principais funções de um PACS, a alternativa incorreta mais uma vez, tá? Então, observe que o PACS ele é um servidor. O servidor, pessoal, é como se fosse uma nuvem. É o que por exemplo, você fez uma radiografia, você fez uma fotografia e botou no seu Instagram. Você consegue tirar foto direto no Instagram e não fica armazenado no teu celular, ou seja, ele não usa espaço da memória do teu celular. Aí eu te pergunto, onde é que está? Se aquela imagem que você tirou do Instagram não está no teu celular, onde é que ela está? Está no Instagram. Mas quando eu falo está no Instagram, exatamente onde é que está? Está em um servidor que pode ser físico, um ambiente enorme com vários computadores que armazenam informações, ou pode estar na nuvem, que a gente chama, né? Por isso que vocês estão vendo essa nuvenzinha aqui, ó. Tá? Que é a nuvem, traz muito essa ideia de armazenamento, né? E é um armazenamento que não é palpável, por isso que se chama nuvem. Então, quando você faz uma radiografia, quando você faz uma imagem direto do Instagram, ele fica armazenada no servidor do Instagram, tá? Que lá a Meta paga, né, para que fique armazenada ali essas informações, beleza? É por isso que a gente fala, né? O que você produz na internet, não necessariamente você apaga, não está dizendo que você apagou definitivamente, você apagou ali do seu dispositivo, do seu Instagram, mas ela ficou armazenada, muito provavelmente, em um servidor, tá? Ok? Tranquilo? Então, o PACS é um servidor onde você tem vários colegas aqui, vocês estão lá fazendo radiografias e vocês estão enviando essas radiografias para cá, vocês estão alimentando o PACS. Beleza? Se cortar a internet, essas imagens de vocês vão ficar armazenadas apenas no local onde vocês estão trabalhando, lá no computador lá. Ela fica lá dizendo que a imagem não foi enviada. Então, quando a internet volta, ela fica armazenada aqui no PACS. E aqui no PACS, por exemplo, os médicos conseguem identificar. Ó. Olha aqui a teleradiografia. O médico consegue acessar via internet, ir lá no PACS e acessar o raio-x ou a tomografia que tu fez aqui. Porque isso aqui está tudo padronizado com a imagem DICOM, padrão de imagem, certo? Então veja o papel do PACS, que essa imagem é muito bacana. Eu gosto mais dessa imagem, né? Eu já vi ela, inclusive, em sites, né? Ela demonstra muito bem aqui a função do PACS. Ó. Ele fica com esse sistema de arquivamento mesmo. Tá? Esse grande servidor que fica aqui no meio, onde de um lado você tem nós fazendo as imagens, você tem os médicos consultando essas imagens depois para laudar. Beleza? De bola. E aí ele quer
incorreta com relação ao Pax, né? Ele quer incorreta. Tranquilo? B. A transferência e armazenamento de imagem. Ok, isso aqui é a função do Pax, né? Ele está perguntando aqui quais são. Não é a função do Pax. Não permite gerenciamento de imagens dos exames para monitorar a evolução dos pacientes. É errado, ele permite sim, galera. Ele permite, tá? Permite sim. Busca e recuperação de imagens de exames de imagem. Ok, ele permite, né? Se você quer entrar lá e resgatar as imagens, né? E D. Armazenamento em formato DAI com OPA, ok, para diferentes modalidades, raio-x, tomografia, RM, mamo, perfeito. O DAI é o padrão do formato da imagem, né, que a gente vai utilizar. A única incorreta aqui é a letra B, padrãozinha. 22, tomografia. Na radiologia computadorizada, a alternativa aqui apresenta a forma de captura de informação do feixe modulado de raio-x. Olha só, a ação alternativa que apresenta a forma de captura de informação do feixe modulado de raio-x. Aliás, eu falei tomografia, mas é radiologia computadorizada. Foi mal. Tá? Então, a ação alternativa que apresenta a forma de capturação de informação do feixe modulado de raio-x. Ok. Por uma película de poliéster transparente azulada. Esse aqui utilizava no raio-x convencional. O filme de exposição direta. Filme de exposição direta, pessoal, é um filme que foi usado há muito tempo, até proibido hoje em dia. Ele era utilizado antes do ecrã. Então não tinha ecrã para converter os raios-x em luz. Por isso que ele é chamado de filme de exposição direta, porque só tinha dentro do chassi o filme. Então ele tinha uma camada mais espessa, camada fluorescente não, rapaz. A emulsão fotográfica tinha uma camada mais espessa para poder absorver mais raio-x, porque lembra que o filme ele é sensível mais à luz do que aos raios-x, tá? E aí ele chamava de filme de exposição direta porque não tinha um ecrã. Então ele era exposto diretamente pelos raios-x. Bom, isso fazia o quê? Eu aumentava o MS no paciente. Tá? Aumentava a exposição do paciente. Aqui também no sistema convencional. Tá? C. Por filmes para impressão a seco. E D. Por uma placa de imagem constituída por meio sólido de material fotoestimulável. Olha que é o nosso ecrã. Dei aula para vocês aqui, né? Ecrã fotoestimulável. Gabarito letra D. Tá? O filme para impressão a seco pode ser utilizado no sistema digital, mas ele não está dentro do chassi. Filme em impressão a seco, pessoal, ele não está dentro do receptor de imagem. Ele é um processo que você faz a digitalização da imagem e você consegue imprimir. Em um filme específico, não é o mesmo filme utilizado na convencional, não é outra história aqui, tá? É outra história. E você faz a impressão. Por isso que vocês dizem, Alan, foi fazer um raio-x no sistema, era digital, mas o cara me deu uma película. Pronto, aquilo ali foi uma impressão a seco. Ele tem uma impressora assim do lado lá da escaneadora, que ele consegue fazer uma impressão como se fosse uma Xerox, só que é numa película específica. Mas esse filme ele não fica dentro de chassi nenhum. Ele é só para imprimir imagens. Tá? No sistema computadorizado, nós utilizamos, na verdade, essa placa de imagem que nós chamamos de plate. É a tradução para placa, né? Mas geralmente às vezes botam no inglês, tá? Image plate, placa de imagem. Image plate. Beleza? Show de bola? 23. Sobre a radiologia digital. A ação alternativa é correta sobre a principal vantagem da utilização de detectores digitais em comparação com o sistema convencional. Lembra que aquele deve estar se dirigindo ao DR, né? Que nós utilizamos detectores digitais, né? Não utilizamos o ecrã fotoestimulável, que é usado no CR, certo? Aquela placa toda digital, que geralmente tem dela só microdetectores, beleza? Então, qual é a vantagem? Esses caras são vários, né? Quase tudo, mas vamos lá. Aumento significativo do tempo de exposição à radiação? Não, ele não causa isso daqui, tá, galera? Aumento de exposição, não. Decaimento na resolução temporal das imagens radiográficas? Não, porque ele faz a leitura direta. Ele faz a leitura direta, tá? C. Capacidade de processar e manipular as imagens de pós-aquisição? Sim, vocês viram que tem uma aula nossa só sobre pós-processamento, que eu falei justamente que um dos benefícios é você poder processar, manipular essas imagens, né, após a aquisição, beleza? Isso aqui é um benefício comparado à principal vantagem, né, comparado ao sistema convencional, que você não conseguir trabalhar a imagem no sistema convencional. Tá? Tem necessidade de menor manutenção dos equipamentos? Não, galera, o aparelho digital, na verdade, existe muito mais manutenção, né? Porque o convencional ele é muito analógico, tá? Então,
um ecrã, é um filme. Aqui não, você tem um computador, aí tem internet, aí tem detector, tem carregador da placa. Requer muito mais cuidado, tá? Então, o gabarito aqui é letra C. Beleza? Isso aqui, sem sombra de dúvida, é a principal vantagem. Tá? Show de bola? Ação alternativa correta sobre a principal precaução a ser tomada ao realizar um exame de radiologia portátil em pacientes internados nos leitos hospitalares. Olha que interessante. Tá? O leito aí, até a radiologia, aparelho portátil aí, né? Garantir a qualidade da imagem ao usar uma maior dose de radiação? Não lembra que essa relação, mais uma vez, aqui a banca está pedindo a gente a relação de altas doses e qualidade da imagem. Não uso altas doses, tá, pessoal? Beleza? Não uso altas doses. E, justamente, sobretudo, no leito, né, gente? Que tem pessoas, às vezes, ali do lado, né? Tem cuidado com isso aí. Tá? Posicionar o paciente sempre em decúbito dorsal para a melhor qualidade da imagem? Não, hein? Na verdade, cadê? Posicionar o paciente sempre em decúbito dorsal para a melhor aquisição de imagem? Bom, isso aqui não interfere, né? Não, o paciente, na verdade, sempre está em decúbito dorsal, né? Ficou estranho essa daqui, né? Vamos ver, posicionar o paciente sempre em decúbito dorsal para melhor aquisição de imagem. Mas ele sempre está em decúbito dorsal, né? O paciente sempre ele não está em decúbito ventral, né? Vamos deixar essa daqui. Vamos ver as demais. C. Minimizar a exposição à radiação para outras pessoas próximas ao paciente. Ó, faz sentido, não faz? Eu estou fazendo um raio-x no leito, ó, leitos hospitalares. E eu preciso cuidar, quando eu faço um raio-x no leito, com as pessoas que estão ao lado. Próximo ao paciente, porque elas vão receber doses. Aqui tá bonito. D. Usar contraste intravenoso em todos os exames para... Não, contraste não, gente, pelo amor de Deus. A. B. Posicionar o paciente sempre em decúbito dorsal para a melhor aquisição da imagem. Não, o paciente sempre está em decúbito dorsal. Estranha, né? Você pode ver que aí essa malandragem vocês têm que ter. Ó. Você vê que a letra C ela é completa, ela está correta. A B ela é estranha. O paciente sempre está em decúbito dorsal. Então, estranha. 25. Ação alternativa incorreta em relação às técnicas de posicionamento de raio-x. Utilizar 1,80 m para raio-x de tórax. Ele está pedindo a incorreta mais uma vez, tá? Correto. Beleza, essa está correta, né? O raio-x de tórax com 1,80 m. B. Utilizar 1,80 m para raio-x de coluna cervical, perfil e oblíquo, perfeito. Por quê? Porque eu vou aumentar a distância objeto ou receptor de imagem. Como aumenta essa distância, eu aumento a distância foco-objeto. Tá? O foco receptor de imagem. Okay. Outra. O raio central permite a entrada do feixe primário e delimitação da área de interesse. Bola, que é o campo, né? Os colimadores não limitam da área a ser radiografada no exame de raio-x. Não. Os colimadores limitam sim. Se você faz um campo desse tamanho, você vai expor só aqui dentro, né? Eles delimitam a área sem disposição. Aqui está incorreta. Ele queria incorreta. O gabarito é letra D. 26. Na radiografia de tórax, em PA, ação alternativa que apresenta um motivo técnico para solicitar que o paciente mantenha os ombros elevados e as escápulas afastadas da parede torácica durante o posicionamento. Essa é boa. Aumentar a visualização do diafragma para avaliação das cúpulas diafragmáticas? Não, não é esse o motivo, né? Não é esse o motivo. Para você fazer a abertura dos braços, evitar a sobreposição das escápulas sobre os campos pulmonares, melhorando a visualização das estruturas torácicas. Gabarito letra B. Quando você joga o ombro do paciente para frente, as escápulas elas saem. Se você fizer o teste em você aí, você vai ver que a escápula está aqui, ela vai fazer isso aqui, ó. Ela roda para fora dos campos pulmonares. Esse é o principal objetivo, que é para você não ter aquele contorno da escápula. É errado o raio-x de tórax aparecendo escápula, tá? Sobretudo se o paciente colabora com você. Beleza? 27. Em um paciente com suspeita de abdômen agudo, a ação alternativa que apresenta os principais motivos para incluir uma radiografia em decúbito lateral com raios horizontais no protocolo de posicionamento radiográfico, né? Então lembra que para abdômen agudo você vai fazer AP de abdômen em pé, AP de abdômen deitado e um PA de tórax. Certo? Ok? Se o paciente não conseguir fazer
o AP de abdômen em pé, aí você faz um decúbito lateral esquerdo. É justamente para você visualizar níveis. Tá? Ok? Visualizar níveis. Melhorar a visualização de estruturas retroperitoneais, como os rins e o pâncreas, não. Você não consegue ver muito bem aqui. Você não tem definição aqui no decúbito lateral. Ele está perguntando o decúbito lateral, tá? Decúbito lateral com raios horizontais. Beleza? B. Detectar a presença de níveis, hidroaéreos e pequenas quantidades de ar livre na cavidade abdominal. Perfeito. Isso aqui está copiado e colado do outro jeito, tá, galera? Copiado e colado. Show de bola? Essa é a função. Por quê? O decúbito lateral, ele não é rotina. Ele substitui o AP de abdômen ortostase. E quando o paciente está em pé, faz nível, igual essa garrafa. Tá vendo que ela está fazendo o nível do líquido? Quando você coloca o paciente em pé, a água, o líquido desce e faz nível. É isso que significa. Se você colocar o paciente de lado, ela vai fazer nível também, ó. O decúbito lateral. Bom? Show? 28. Ao realizar uma radiografia de coluna lombar em incidência oblíqua, a sinal alternativa que apresenta o principal objetivo do corpo está rotacionado em 45 graus. Beleza. Maximizar a visualização dos discos intervertebrais e das articulações facetárias. Não, eu não quero maximizar, eu quero minimizar, na verdade, né? Errada. Aumentar a visibilidade dos processos espinhosos e transversos para identificar a fratura. Ou facilitar a avaliação dos corpos vertebrais em relação ao alinhamento do sacro. Nada a ver. Reduzir a sobreposição das vértebras lombares para melhor... Não, pelo contrário, né? Elas vão ficar sobrepostas e ficar até feio de visualizar. E quando você faz a coluna lombar e oblíqua, você vê o Fox Terrier, né? O cãozinho lá, né? Isso. Fox Terrier. Portanto, o gabarito é a letra B, pessoal. É a melhor alternativa que nós temos aqui, tá? 29. A sinal alternativa correta sobre a utilização de incidência do Towner. Olha só, o AP axial no estudo radiográfico do crânio. Então, o Towner, para que ele é utilizado para o crânio, né? Proporciona uma visualização clara das órbitas e da base do crânio, reduzindo a sobreposição dos ossos parietais. Não, né? Ele não mostra a órbita, né? Ele não mostra a órbita. Você vê a região posterior aqui do crânio. Que mais? Permitir a avaliação detalhada das estruturas cranianas? Não. Articulações temporomandibulares? Nada a ver. Não mostra, não. Nada a ver. C. Aumentar a visualização das cavidades nasais? Não, galera. E seios paranasais? Nada a ver, pessoal. O Towner é pro crânio e você vê essa região do occipital aqui, ó. Tá? Forame magno, dorso da célula turca. D. Facilitar a visualização do forame magno, dorso da célula, dos ossos occipitais, minimizando a exposição das estruturas frontais. Isso, por quê? Porque o raio entra no posterior, então você protege as estruturas da região frontal. Gabarito letra D. Show? A sinal alternativa que apresenta a incidência mais utilizada na urografia excretora para visualizar os rins em sua totalidade, sem a sobreposição de outras estruturas abdominais. Galera, urografia excretora, nós só trabalhamos com AP de abdômen. AP de abdômen. Você vai fazer ali pode fazer as oblíquas lá no final, tá? Da urografia excretora, lá com 20 minutos e tal. Mas o exame praticamente todo ele é feito em AP de abdômen, pessoal. Tá? A urografia excretora é AP abdominal. AP de abdômen mesmo, normal. Porque a gente vai ver na radiografia minutária. 5, 10, 15, tudo em AP. Beleza? De bola? E os rins, eles não ficam eles ficam realmente sem sobreposição, né? Porque eles não têm sobreposição naquela região. Então, o gabarito é letra A. Tranquilo? Não fazemos lateral. As oblíquas podem se fazer, mas não com esse objetivo. E um PA a gente não faz, não. De bola? Maravilha? Então é isso aí. Gabarito letra A. Terminamos o nosso comentário de radiologia. Então, pessoal, espero que tenha ficado um pouco mais claro o conteúdo aí para vocês. Tá? Forte abraço. Até o nosso próximo comentário.